Sejam bem-vindos ao podcast Literatura no Ar. No episódio de hoje, falaremos sobre o livro A Rainha Vermelha, o primeiro de sua saga. Dessa forma, para nos acompanhar nessa jornada fantasiosa, nós do podcast convidamos a aluna Amabile, do Técnico em Agropecuária, para debater um pouco sobre o contexto histórico, político e amoroso dessa curiosa distopia. Bom, eu sou a Amabile, eu estudo no primeiro ano do Técnico em Agropecuária. Seja bem-vinda, Amabile. Como você conheceu o livro? Foi por alguma mídia social, como TikTok, Instagram, ou foi por alguma recomendação? Eu conheci o livro pelo TikTok mesmo. Ele viralizou bastante na plataforma. Na descrição da história, a autora ela evidencia bastante a diferença sanguínea entre os personagens, que são divididos entre prateados e vermelhos. Mas, Amabile, qual seria o motivo dessa diferença? E por que a autora, sempre que possível, evidencia ela, dando a entender a quem pesquisa sobre o livro que ela é a principal chave da história, a principal razão dela estar acontecendo? Bom, a principal diferença entre os prateados e os vermelhos é que os prateados têm os superpoderes, eles conseguem controlar vários elementos. Então, por causa disso, os prateados eles tendem a ter mais poder sobre os vermelhos, tanto poder político, econômico, tanto que tem a família real é composta por prateados. Tem as famílias de lords, são todos prateados, enquanto os vermelhos são os trabalhadores, que são feitos praticamente de escravos. Então, os vermelhos seriam pessoas normais, como nós, enquanto os prateados seriam aquelas que dispõem do poder. Uma divisão bem hierárquica, né? Sim. Tá. E essa relação poderia ser entendida como uma metáfora que a autora nos traz, funcionando como um jogo de cortina para algumas causas sociais visualizadas no nosso cotidiano? Sim, a gente pode relacionar essa diferença com a desigualdade social do nosso mundo. Enquanto uns vivem de privilégios, outros vivem de forma precária. Então, é com certeza uma metáfora trazida pela autora. Sim. Agora, focando um pouco nos personagens, principalmente na personagem principal, que é a Mary Barron, que é quem narra a história, quem expõe as emoções. Como tu descreveria ela, Amabile? A Mary é uma mulher muito forte, que tem a personalidade muito forte, que ela é muito teimosa, mas é no sentido bom. Ela foi assim do começo do livro ao final, tanto ela foi assim na saga inteira, e mesmo passando por momentos ruins, que foram muitos, ela conseguiu ser forte, se manter forte até o final. E que momentos ruins seriam esses? Seria alguma decepção amorosa, alguma frustração em razão dessa desigualdade social? Vai de até decepção amorosa, a desigualdade social e até perdas da família, que, infelizmente... Foram algo que deixaram ela bem abalada e mesmo assim ela se demonstrou forte. Sim. E quanto aos príncipes, que são outros grandes personagens principais dessa história, que seriam o Maven e o Cal, ambos prateados. Eles condizem com o que a gente espera de um prateado, que seja alguém que seja estúpido, soberbo, que se acha melhor que os outros, ou eles são pessoas diferentes, eles quebram essa regra? Bom, eu vou falar primeiro sobre o Cal. Ele me surpreendeu muito positivamente. Mesmo que ele tenha me decepcionado em alguns momentos, ele lutou ao lado dos vermelhos e lutou ao lado da Mary, mesmo quando ela havia traído a confiança dele. Já o Maven, cada vez que ele aparecia no livro, era uma surpresa diferente. Algumas foram boas, mas a maioria foi ruim. Mas mesmo ele sendo o vilão da saga, eu não consigo não gostar dele. É um personagem muito bem estruturado, foi
Tanto que ele é o vilão por causa da mãe dele, né? Sim, tem todo um contexto por Tem trás. todo um contexto. E essa guerra que a Amabile mencionou, ela se dá em razão dessa diferença sanguínea, porque como nós comentamos anteriormente, realmente essa diferença entre os sangues, entre as classes, é o que move a história. No entanto que através dela foram travadas guerras e tudo mais. Mas enfim. Bom, Amabile, agora levando em consideração tudo que a gente já conversou aqui e tudo que tu sabe, já que tu leu o livro, tu sabe que há uma grande chance de ser realizada uma adaptação cinematográfica, ser feita uma série ou uma saga de filmes em razão do sucesso que foram os livros. Em que momento tu acha que os produtores sentiriam dificuldade na hora de executar essa adaptação? Seria nas cenas de efeitos, nas guerras, ou seriam naquelas que a emoção exige ser capturada? Eu acho que um pouco dos dois. Por quê? Os efeitos especiais têm que ser extremamente bem feitos, porque nos livros eles são retratados com muitos detalhes. Como eu disse, tem os poderes, então que engloba poderes de todos os tipos, de todos os elementos, então eu acredito que deve ser bem feito esses efeitos. E também a parte mais emocional. A emoção deve ser bem retratada nessa adaptação, porque nos livros a gente pode ver muito detalhe do sentimento dos personagens e eu acredito que os atores devem trazer esses sentimentos à tona. Inclusive, tem partes do livro que é necessário trazer esse sentimento. Muitas cenas difíceis, complicadas, como tu disse antes, a Mary ela passa por muitas coisas tristes. Conseguir retratar esse sofrimento, essa dor da personagem, às vezes pode ser difícil. Mas por fim, esperamos que vocês tenham gostado do podcast. Nos sigam nas redes sociais, como Instagram, Spotify e YouTube. E caso você tenha se interessado pela continuação, se interessado pelo livro, a continuação dele já está disponível nas plataformas. Até breve do Literatura no Ar.